Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. A partir de agora, a gente analisa, mergulha numa temática, numa notícia importante, sempre com um convidado, com uma convidada. Nesse caso, eu estou aqui na companhia do professor Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FAAP, da FGV também, para falar sobre a morte do mercenário que desafiou Putin. Essa morte que aconteceu numa queda de avião essa semana. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Em Detalhes. Muito obrigado pelo convite, Gabriela. É um prazer estar com você. Professor, vou começar pela pergunta básica, né? A mais óbvia para a gente tentar entender o que aconteceu. A gente teve essa morte do Prigozhin, né? Do mercenário Prigozhin. A gente pode falar em vingança? A gente esperava que isso fosse acontecer em algum momento? Em que contexto isso acontece? Qual a consequência disso? Do ponto de vista factual, é muito arriscado fazer qualquer ilação no sentido de que essa foi, em primeiro lugar, uma morte provocada, em segundo lugar, que teria sido uma morte a mando de Vladimir Putin. Dito isso, nós, acadêmicos de relações internacionais, quem acompanha essa questão envolvendo a Rússia, a Ucrânia e, sobretudo, o histórico do regime de Vladimir Putin, não se surpreende caso no futuro se confirme essa hipótese que vem circulando de que é uma morte a ordens de Vladimir Putin. Isso porque vários dos que tentaram romper com o presidente russo ao longo dos últimos anos acabaram sendo envenenados ou acabaram sofrendo mortes suspeitas. Obviamente, assassinatos de Estado, né, praticados em nome de um regime, eles não são assumidos, eles são descobertos no futuro por historiadores. Mas não surpreende que uma figura como Prigozhin tenha tido esse destino, né? Uma morte suspeita, haja visto ali o grande grau de aproximação, vamos assim dizer, que o grupo que ele liderava, o grupo Wagner, tinha com o Estado russo, e sobretudo o fato de que esse grupo desafiou claramente a autoridade de Vladimir Putin, ainda que sob circunstâncias aí que não foram totalmente esclarecidas. Foi um levante, de fato, alguns levantam a hipótese de que foi uma simulação. Me parece que foi um levante, de fato, contra Vladimir Putin, segundo as melhores evidências. Outros levantam a hipótese de que teria sido algo a mando do Ocidente, em particular dos Estados Unidos, o levante que ocorreu contra Vladimir Putin por parte do grupo Wagner. Os Estados Unidos negam isso. O que nós podemos ver com certeza é que a maneira como o avião caiu é um atentado, muita chance que seja um atentado, e que está em linha com o que ocorre com homens e mulheres, pessoas que ousam desafiar Vladimir Putin. Até sobre isso que o senhor falou, professor, a respeito de como aconteceu esse acidente, o New York Times publicou uma informação dizendo que foi uma explosão que derrubou esse avião que levava esse mercenário russo. Essa informação está num relatório preliminar sobre esse acidente, não é ainda uma avaliação final, mas até o momento é o que a gente tem. A principal teoria é que a explosão dentro da aeronave foi causada por uma bomba ou algum outro artefato explosivo que estava dentro do avião, mas tem outras hipóteses também, né? Combustível alterado, outras possibilidades que tenham acontecido. Agora, professor, o senhor falou a respeito de outras mortes, né, de magnatas russos recentes. A gente até tem uma reportagem do jornal o Globo dizendo que pelo menos 12 inimigos políticos de Vladimir Putin morreram de maneiras que a gente não consegue explicar, né, mortes suspeitas. O senhor pode citar alguns exemplos? Nós tivemos aí ao longo dos últimos anos tentativas, né, de assassinato e algumas, como o jornal Globo contou, 12 mortes. Uma morte que é muito suspeita
que não está, se não me engano, nessa lista do Globo, mas que eu gostaria de lembrar, é uma morte envolvendo um ideólogo de Vladimir Putin, o Alexander Dugin, né? A filha dele foi morta sob circunstâncias muito estranhas. Então fica aquela questão, né? Não são apenas inimigos de Vladimir Putin, isso é o que primeiro vem à cabeça, mas até que ponto também pessoas, como no caso, né, dessa filha do Alexander Dugin, né, morta este ano, se não me engano, foi em maio, o atentado à bomba, né, o carro em que ela estava explodiu aqui no melhor na minha memória, e muitos começaram aqui a culpar o regime ucraniano, mas até que ponto que não foi algo que, se não ordenado, né, pelo próprio regime russo, né, algo dos serviços secretos, né? Lembrando que também ao longo da história, essa não é uma prática apenas, é importante contextualizar isso, de autocracias como a Rússia. Também é uma prática que tem ali registros históricos muito fortes por parte, inclusive, de serviços secretos do Ocidente, do Reino Unido, dos Estados Unidos, esse hábito de matar ou de plantar ali discórdia de modo a alterar e se vingar de oponentes políticos. No caso do Putin, um caso também que ocorreu há alguns anos, que foi muito marcante, principalmente no Ocidente, foi uma tentativa, né, de envenenamento que gerou, né, ali uma desfiguração, né, do rosto de um ex-agente russo, né, aqui no Ocidente, no Reino Unido. Isso gerou grande tensão diplomática com o Reino Unido. Então, a Rússia, recentemente aqui, mais nós associamos a essas práticas de crimes ou supostos crimes de Estado, mas é importante lembrar isso. Serviços secretos, muitas vezes até sem a anuência direta de chefe de Estado, fazem esse tipo de operação, que é, infelizmente, né, um jogo sujo, mas é parte aí da disputa entre nações, e é algo que nós estamos, talvez, vendo aí essa ressurreição dessas práticas em função desse ambiente geopolítico mais pesado que nós estamos vivendo. Falando nisso, o presidente russo, Vladimir Putin, ele se pronunciou pela primeira vez nessa quinta-feira, desde que aconteceu essa morte, né, esse acidente de avião que matou o Yevgeny Prigozhin, do Grupo Wagner, o chefe do Grupo Wagner, na verdade. Outras 9 pessoas também estavam a bordo dessa aeronave, professor, e aí ele se solidarizou, ele disse, né, depois da queda do avião, ele disse que queria expressar as mais sinceras condolências às famílias de todos aqueles que morreram, então se pronunciando, fazendo um discurso realmente público depois da morte de Prigozhin. Qual é o impacto disso, de Putin se pronunciar a respeito da morte dele? Porque as autoridades locais dizem que o chefe do Grupo Wagner morreu. Acho importante também a gente explicar o que era o Grupo Wagner, né, e por que existia esse conflito com Vladimir Putin também, professor. Bem, vamos começar pelas condolências, né, do Putin. É algo esperado, né? Obviamente ninguém esperaria que, ainda que tenha sido uma ordem de Putin, supondo aí que foi um atentado, tudo indica que foi mais provocado pelo governo russo, ele dificilmente nunca vai assumir isso, vamos ser sinceros. Porém, né, fica ali, né, como naqueles filmes, né, até quando a realidade parece mais estranha que a ficção, né? Tem aqueles filmes de espionagem, de bastidores, enfim, parece que nós estamos num ambiente assim. Mas é algo que já era esperado, até porque o Putin, que traz, né, o Prigozhin para a ribalta da política, né, para ali os holofotes da política, porque o Grupo Wagner, ele é criado sob a liderança do Prigozhin, só que o Prigozhin é um homem ali com uma folha corrida, né, de envolvimento, já passagens pela prisão, já tinha sido servente, né, ou melhor dizendo, uma espécie de cozinheiro, né, privado de Vladimir Putin, e ele recebe, né, essa missão na prática do Estado russo de organizar esse grupo, né, ou seja, não é um grupo que surge de maneira autônoma, para fazer operações especiais dentro e fora da Rússia, em países nos quais a Rússia tem interesse. Então, muito se fala, por exemplo, para ilustrar aqui para o ouvinte, a atuação do Grupo Wagner ali na região do Sahel. O que é o Sahel? É
justamente ao norte do deserto do Saara, onde nós temos ali países em crise, como o Mali e o Níger, que, segundo os melhores relatos, vem passando aí por golpes de Estado, o mais recente deles no Níger, com apoio da Rússia. E o grupo Wagner, para driblar ali restrições legais, por mais que o Putin tenha muito poder, tem todo um limite formal, constitucional ali de ações, principalmente no exterior, mas os interesses da Rússia podem ser satisfeitos com o uso desse grupo mercenário, que teria aí 25 mil homens, grande parte deles recrutados nas próprias prisões russas. Então, trata-se de um grupo privado, mas que está em franca associação com o Estado russo e age exclusivamente sob os interesses do governo russo, e a última atuação deles tinha sido ali antes do Levante em relação a áreas ocupadas pela Rússia depois do início da guerra da Ucrânia em território ucraniano. E isso aconteceu, eles se rebelaram no final de junho, né, demandando essas condições melhores para combater o país vizinho. Agora, também quero perguntar, professor, quais são as consequências para o país que está em guerra agora, né, para essa situação de conflito que a gente tem acompanhado, e também como isso impacta na relação com os outros países também. O próprio Brasil, a gente tem o presidente Lula tentando fazer uma sinalização, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, para chegar a um acordo de paz entre os dois países, né? Desde que Lula assumiu, ele vem fazendo essa sinalização também. O grupo Wagner, desde o golpe, reitero, tudo indica que foi realmente uma tentativa de golpe ali em junho, ele está sendo marginalizado dentro da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode, Vladimir Putin, prescindir desse braço privado, particular, que age a seu serviço, ao serviço ali do Estado russo em questões estratégicas. Então, o que aconteceu pós-golpe? O Prigozhin foi aceito junto com os rebeldes pelo Lukashenko, que é o ditador da Bielorrússia, que é um país vizinho e é a última ditadura da Europa e é associado ali claramente ao Putin, até tem toda a história, né? Haverá ou não ali via Belarus uma ofensiva que possa no futuro tentar, né, ali tomar Kiev, né, que fica muito próximo, ali ao norte, né, da Ucrânia. Então nós temos isso ocorrendo com o grupo Wagner, e o relato é que pós-morte do Prigozhin teria havido ali uma articulação, mensagens no Telegram, que é o aplicativo usado pelo grupo para se comunicar, pessoas planejando uma vingança contra Vladimir Putin. Né? Haverá ou não alguma vingança? Eles terão capacidade de fazer isso? Também, segundo os melhores relatos disponíveis, teria havido ali uma tentativa de cortar as comunicações desse grupo. Nesse contexto, nós temos as chances de paz ainda mais distantes, porque Vladimir Putin claramente já está bem estabelecido nas regiões ocupadas na Ucrânia, o Donbass, né, a Crimeia ocupada desde 2014. Isso reduz as chances de que propostas como a do presidente Lula, né, venham aí a render frutos, né, de mediação, de trazer aí Ucrânia e Rússia para a conversa. E realmente, só para encerrar, é importante notar que no Ocidente, né, já há aí falas em que a Rússia e a Ucrânia, e nesse caso principalmente a Ucrânia, que é aliada ocidental, deva conversar com a Rússia. Isso implicará inevitavelmente em perda de território, será uma paz, mas não a paz mais justa, porque a Ucrânia foi vítima da violação do seu espaço territorial e parece que hoje não há saída para encerrar esse conflito, senão caso a Ucrânia ceda territórios para a Rússia. Não é uma posição que eu particularmente defenda, mas é uma constatação. O Vladimir Putin não vai querer uma paz que inclua a perda territorial de territórios por parte da Ucrânia. A gente falou sobre o discurso de Vladimir Putin, professor, e eu queria retomar essa história para perguntar como é que fica a imagem do presidente russo. Isso fragiliza a imagem dele, mais essa morte que a gente está falando que são circunstâncias suspeitas. A gente não tem a prova de que realmente teria sido a mando de Putin ou não, mas fato é que uma série de mortes já aconteceram, né? No Ocidente, ou seja, Europa, Estados Unidos, os países aliados que se juntaram aos Estados Unidos e União Europeia
nas sanções contra Putin, não tenho dúvidas, a imagem do Vladimir Putin já era ruim. Então, não é isso especificamente que vai se tornar pior. Se nós pegarmos veículos de imprensa muito influentes, hoje, né, como por exemplo, me permite citar o Financial Times, basicamente a abordagem nós já esperávamos isso, esperávamos que algo nessa linha fosse acontecer mais dia menos dia, porque Putin, ele mesmo disse numa entrevista que circula muito ali no mundo de fala inglesa, né, alguns anos atrás, exceto a traição. Claramente, Prigozhin e o grupo Wagner o traíram naquela tentativa de golpe, naquela marcha contra Moscou, que foi interrompida, é importante lembrar, muito próximo a Moscou, 200 quilômetros da capital russa. Né? Desde 93 nunca tínhamos tido ali na Rússia tamanha afronta ao poder, desde que houve uma tentativa de golpe há 30 anos contra o então presidente Boris Yeltsin. Então, nós temos dentro da Rússia, porém, uma outra perspectiva. Né? Putin reafirma o seu poder, não tem dúvidas que os russos veem ali esse gesto, também como muito provavelmente tem sido ordenado por Vladimir Putin, uma demonstração de que quem é traidor de Putin é traidor da pátria e merece esse destino. E, por fim, cabe lembrar o restante do mundo, né? Países que ou estão neutros no conflito, como é o caso do Brasil, e países que, se não declaram explicitamente apoio à Rússia, claramente apoiam o regime de Moscou. É o caso da China. Não tenho dúvidas de que também esses países veem ali uma demonstração de força de Putin. Mas Putin, ele, embora tenha ficado ali com a imagem fragilizada, agora, com essa questão do Prigozhin fora de cena, talvez Putin tenha reafirmado a sua autoridade, não se pode descartar no futuro próximo, como as próprias trocas de mensagem de integrantes do grupo Wagner, se não um golpe, me parece que no estilo do que foi tentado não será repetido, até porque foi mal sucedido, mas tentativas ali de contestar o poder de Vladimir Putin, ainda mais se esse conflito se arrastar por muito tempo. É o momento ideal em que opositores, eles existem dentro da Rússia, podem se aproveitar para fazer contra, ainda que sejam mal sucedidos, algo contra o atual governo. É isso, professor. Só para fechar, a gente tem também o avião que caiu, o avião de Prigozhin que caiu na Rússia, ele era da Embraer. E aí, pelas normas brasileiras, o nosso país poderia, inclusive, participar dessas investigações. Quer dizer, o modelo da aeronave era dessa família, né, a marca, né, do avião onde foi projetado e produzido era brasileira. O Brasil teria o direito, então, de nomear esses representantes para participar da investigação das causas desse acidente. Seria interessante para o nosso país fazer isso? Queria entender como que isso influenciaria e se, porque a gente está falando aqui do governo Lula tentando fazer essa aproximação também para que chegue a um acordo de paz em relação à Rússia e Ucrânia. Então, entender também como o Brasil poderia participar, se seria interessante que ele participasse. Bem, do ponto de vista político, pode representar uma tensão com a Rússia. E o Brasil tem procurado claramente se indispor com a Rússia, até porque, tal como os países neutros, como a Índia, por exemplo, o Brasil de alguma forma tem se beneficiado com a guerra, como tem comprado mais diesel da Rússia, né? E aqui também cabe, sobre um parênteses, né? Também os próprios países sancionados ainda têm acesso, ainda que indireto, aos recursos da Rússia, né? A Índia basicamente compra petróleo russo, refina e vende para a Europa e entra na Europa sem sanções. Mas em relação especificamente à questão da Embraer, do ponto de vista político, pode ser inconveniente. Mas aí a Embraer, lembrando que ela é uma empresa que tem negócios e depende de fornecedores do Ocidente. Muitos fornecedores, componentes vêm dos Estados Unidos. Então, a Embraer, como empresa privada, acredito, vai insistir para participar dessas investigações, até por uma questão de manter a sua credibilidade. Não me parece que alguém acredite que a queda do avião tenha sido uma falha do fabricante, em hipótese alguma, né? Até por conta aí dessas circunstâncias que nós já discutimos. Mas do ponto de vista, né, de entender o que aconteceu e assegurar a credibilidade do negócio, tenho dúvidas que a Embraer, como fabricante, terá todo o interesse de fazer valer esse direito. E o governo brasileiro, aqui é uma previsão, não deve se opor
a essa questão. Aí cabe, né, saber se a Rússia, de fato, vai dar acesso ali a todas as evidências referentes ao acidente. É isso, professor Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP, da FGV. Muito obrigada pela sua gentileza de aceitar nosso convite. Seja sempre bem-vindo aqui ao ICL Notícias e ao Em Detalhes também. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço, professor. O videocast, o podcast Em Detalhes fica por aqui. Eu aproveito também para te fazer um convite, porque o ICL está oferecendo uma aula magna com a filósofa Marilena Chaui, com o tema Pra que Filosofia? Ela vai estar ao lado do Eduardo Moreira no dia 31 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, e você pode acompanhar. Esse evento é gratuito, mas é preciso reservar a sua vaga, então você pode fazer a sua inscrição no icl.com.br/indetalhes. Para quem nos assiste agora ao vivo, o endereço também está na tela. Não perca esse encontro histórico com uma das mentes mais brilhantes do nosso país. O próximo episódio do Videocast em Detalhes vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira, sempre de segunda a sexta-feira, e você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio. Para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos, com André Campedelli e Débora Maganha, e também à noite, às 6 horas da noite, o ICL Notícias segunda edição vai ao ar comigo, com Chico Pinheiro, Chico Sá e grande elenco. Até uma próxima.